Olá, crianças, sejam mais uma vez bem-vindos a este canal de nossa Igreja Batista Reformada da Palavra. Vamos hoje, nesse dia, dar início a mais uma aula desta nova série 7, que na verdade já estamos chegando ao fim. Vamos abrir as nossas Bíblias para dar início a esta aula no livro de Êxodo, no capítulo 11. Nós iremos aprender hoje sobre a Páscoa, a instituição da Páscoa, o início, quando se iniciou a Páscoa, a forma, o modo, como foi. Acredito que muitos de vocês já estão familiarizados, com esta aula, esse ensino sobre a Páscoa, sabendo e lembrando, que nada tem a ver com o coelho de Páscoa ou essas coisas que nós vemos por aí nos nossos dias, não é verdade? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5 e depois nós vamos ler o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. Até o versículo 13 é melhor. Então vamos ler Êxodo capítulo 11, versículo 1 ao 5 primeiro, que diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente a toda a pressa, vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de se assentar sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Capítulo 12, agora até o versículo 13, do versículo 1 até o versículo 13. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família, mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. E não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Só até aqui.
Aqui nós lemos a instituição da Páscoa, a libertação do povo de Israel da escravatura egípcia. Nós temos aprendido, né, nessas últimas aulas, Faraó com o coração endurecido e não deixando com que o povo de Israel seja liberto. E os israelitas ali, os hebreus, há mais de 400 anos nessa escravatura pelos egípcios, e agora Deus, demonstrando o seu grande poder e amor pelo teu povo, de várias formas manifestou seus poderes, manifestações gloriosas aos olhos dos egípcios, principalmente de Faraó, para que ele libertasse ao povo de Israel e o deixasse seu povo ir. Mas com o coração duro, Faraó não libertara o seu povo, mesmo com todas as pragas enviadas, todos os milagres poderosos manifestados das mãos do Senhor diante dos seus próprios olhos. Ele endurece o seu coração. E a situação dos hebreus ali é escravatura, escravidão, sendo presos, escravos, não podendo ser libertos, uma grande nação ali presa pelos egípcios. Esses 400 anos, Deus, depois de muitos desses séculos passados, ele ouviu a oração do seu povo, viu o gemido do seu povo. Mesmo nós sabemos que muitos ali dos hebreus estavam presos às suas idolatrias já egípcias, entregue aos deuses faraônicos ali, aqueles deuses egípcios, o Senhor ouviu o clamor daquele povo que o amava, que o esperava, a redenção de Israel. E é sobre isso que nós iremos aprender hoje. A redenção. O que é redenção? Lembrando dessa escravatura dos egípcios, uma pergunta de início dessa aula vem para cada um de nós. Em que sentido você acha que eu e você somos escravos? Que sentido? Nós somos, conforme as Escrituras, nós somos escravos dos nossos pecados. Nós somos escravos deste grande rei que domina as nossas vidas, o pecado. Ele nos aprisiona, ele nos deixa presos neles mesmos, e nós não conseguimos por nós mesmos nos libertar. Nós não conseguimos por nós mesmos nos livrar deste mal que impera em nossas vidas, que é o pecado. Assim como os escravos hebreus estavam ali presos pelos egípcios, cada um de nós também, se não estamos em Cristo Jesus, estamos presos ainda em nossos pecados. Uma prisão na mentira, no engano, na falsidade, na trapaça. De várias e várias maneiras nós estamos presos em nossos pecados. Então, o povo ali, eles eram escravos de Faraó. Nós sabemos que naquela época os escravos, eles poderiam ser libertos. Na época da escravatura egípcia ali, nós sabemos que os escravos, muitos deles, em outros países, também em outros lugares, poderiam ser libertos. O escravo, muitas vezes, ele era entregue pela sua própria família para ser escravo por uma família muito pobre. Muitas vezes, imagine um garoto sendo entregue pela sua família, pelos seus pais, pois os seus pais não tinham condição, muitas vezes, de criar eles, por falta de condição financeira, falta de recursos para dar o alimento e aquilo que o seu filho necessitasse. Então eles vendiam seus filhos como escravos para ganhar um pouco de dinheiro para cuidar de outros, infelizmente. Só que o escravo, depois ele sendo entregue, muitos dos escravos naquela época do Antigo Testamento, eles não eram como os escravos que nós aprendemos por aí, né? Que apanhavam, levavam chicotadas e não tinham alguns alimentação. Não, alguns escravos, em muitos lugares daquela época, os escravos, eles eram bem cuidados, eles recebiam alimento, eles tinham um lugar para dormir e assim sucessivamente. Então, e tinham um salário muitas vezes.
algo que eles recebiam. Só que o escravo, ele não poderia se libertar a si mesmo, ele não poderia pagar pela sua libertação, mas alguém da família, por exemplo, algum irmão, quando tivesse uma condição boa, um dinheiro, ele poderia ir lá e pagar e libertar esse irmão dessa condição de escravo e tê-lo de volta liberto. Então este irmão, ele podia ser o redentor, ele poderia remir este seu irmão de volta para a sua família, tirar da escravatura. Então isso que quer dizer redimir ou remir, é quando algum redentor vem e paga o preço da escravatura de alguém e o liberta. Ele se torna o redentor, como nessa história que eu contei, esse irmão é redentor do seu irmão. Então, isso é uma demonstração de amor e misericórdia, né? Remir, de trazer, de tirar da escravatura. E o resultado é que o redentor, ele tem para si esse que ele remiu, né? Ele é seu agora. Às vezes não um irmão, mas às vezes outra família pagava e tinha esse para si, para ter uma condição de vida melhor muitas vezes. Então este que o remia, este redentor, ele tinha esse escravo para si, para que ele vivesse para ele, para a família dele, em prol dele. A mesma coisa é com o nosso Senhor Jesus Cristo, como nós iremos aprender. Ele resgata os teus filhos e os teus servos para Ele mesmo. Então nós vemos aqui essa libertação que poderia ser feita por alguém que remisse ou trouxesse. Mas quem conseguiria salvar uma nação inteira ali de israelitas, mais de 1 milhão de pessoas? Quem conseguiria resgatar um por um, trazer todos eles para fora ali da escravatura? Esta é uma figura maravilhosa da redenção. O que Moisés ele disse? Moisés ele disse, segundo o que o Senhor passou para ele levar para o povo, que cada pessoa, cada hebreu, trouxesse um cordeiro para si, matasse um cordeiro, pegasse um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem ruga, trouxesse um cordeiro novo, que deveria ser perfeito, e eles deveriam assar esse cordeiro e comer ele, fazer um churrasco dele. Só que o sangue dele deveria ser colhido, pegado o sangue dele e passar o sangue em volta das suas portas, né? Eles deveriam comer, mas o sangue dele deveria ser recolhido. Os israelitas, eles já tinham essa mentalidade agora ali que eles seriam libertos pelo sangue de um cordeiro. Eles tinham que pegar o cordeiro e passar nos umbrais das portas. Eles deveriam, o sangue deveria ser espargido, passado nos umbrais da porta, como nós vemos aqui na imagem. O sangue dele deveria ser passado nos umbrais das portas assim. Assim, nós vemos que os israelitas eles teriam em mente essa sua libertação ali. O que Deus ele faria? Ele enviaria o anjo da morte, como nós lemos aqui, e o Senhor ele iria passar por cima das casas onde tivesse o sangue espargido nos umbrais da porta, né? Esse sangue espargido aqui. Quando ele visse esse sangue, ele passaria por cima. Ele não entraria nesta casa e não mataria o primogênito, o primeiro filho de cada família que tivesse esse sangue nos umbrais das portas. Então, essa seria a última praga, né, assim por dizer, enviada ao Egito para a libertação do seu povo. Então, Deus ele vem à meia-noite, como nós lemos, e ele entra na casa dos egípcios e mata os primogênitos de cada família ali. Uma noite muito triste, né? Nós nos lembramos nas primeiras aulas que muitos dos egípcios eles tinham afogado também muitos primogênitos, muitos bebês dos hebreus. E agora eles estão sentindo a mesma dor da perca de um bebê, ou a perca de um filho, o primogênito deles
sendo mortos, daqueles que não tinham o sangue espargido nos umbrais das portas. Então os israelitas, eles seriam libertos por Faraó. Faraó vendo toda essa destruição, esta morte acontecendo, né? Diante dos seus próprios olhos, essa verdadeira tragédia, né? Da morte do seu primogênito e do primogênito de muitos, até de animais. Ele então, ele liberta o povo, e o povo vai embora, né? Assim como nós lemos, eles, cada um já calçado, comendo aquele churrasco de cordeiro, né? Os pães ázimos, comendo, e eles libertos, já prontos para fugir, para ir embora, libertos por Faraó. E os israelitas, sendo libertos, eles tinham em mente o quê? Eles tinham em mente que eles foram libertos pelo sangue espargido, o sangue que foi passado nos umbrais da porta. Eles foram libertos. Cada primogênito de cada família hebreia estava louvando ao Senhor, por causa que eles não foram mortos como os primogênitos que não tinham o sangue espargido na porta. Então, os israelitas, eles tinham essa mente, eles foram libertados pelo sangue e por um cordeiro. Eles fugiram, mas imagina a mentalidade deles, a mente deles ali fugindo em suas mentes. O sangue de um cordeiro nos libertou da morte e nos salvou da escravatura egípcia. Deus disse para que eles nunca se esquecessem desse dia, a Páscoa. A Páscoa, em sua tradução para as nossas línguas, significa realmente isso, passar por cima. Nada a ver com coelhos, com ovo de Páscoa, nada a ver. Páscoa significa Páscoa, passar por cima. Passar por cima. O anjo da morte, ele vinha onde tinha o sangue espargido, ele passava por cima. Então esse é o significado da Páscoa. E Deus disse para que eles nunca se esquecessem disso. Nunca se esquecessem. Todos nós, assim como os egípcios, nos encontramos na mesma situação que eles. Nós também somos escravos dos nossos pecados e nós somos escravos de Satanás. Nós somos escravos de Satanás também. Satanás, ele é um homem valente que escraviza cada um destes pecadores que se entregam em todo tipo de pecado e são presos nesse presídio de pecado com um líder ali, Satanás. Assim como os hebreus, eles tiveram de ter um cordeiro que teve que sacrificar o seu primogênito, Deus também, para libertar-nos, pecadores do pecado e das garras do maligno Satanás, ele teve que enviar o seu filho há 2000 anos atrás, naquela cruz ali, para trazer libertação. Quando Cristo é entregue naquela cruz, seu sangue derramado, espargido ali, é o sangue da libertação de cada pecador que há de crer no Senhor Jesus Cristo e em sua obra sacrificial na cruz. Deus, assim como cada um daqueles hebreus ali que sacrificaram um cordeiro, né, nós sabemos que os hebreus, eles não tinham muita condição, né, financeira, eles não tinham prata, não tinham ouro, não tinham riquezas ali, mas muitos deles tinham um cordeiro. Tinha um cordeiro, era parte das suas riquezas, das suas prosperidades, então eles tiveram que entregar como um sacrifício um cordeiro e não um qualquer um, a um perfeito, sem mancha e sem mácula. Assim o nosso Criador, o nosso Deus eterno, para nos salvar dos nossos pecados, para atrair muitos para Ele, Ele teve que dar o seu Filho unigênito, ou primogênito dele, e sim entregar a Ele numa cruz, para libertar pecadores. O Salvador, Ele veio sem pecado e morreu. Cristo Jesus, Ele não é um Salvador qualquer, não é um homem qualquer que quer morrer pelas pessoas, não. Mas é um homem sem mancha, sem mácula, sem ruga, um homem sem pecado, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio a este mundo aqui e viveu em total perfeição, sem pecado, e se entregou numa cruz como um cordeiro mudo, sofrendo, e se entregou no lugar de pecadores como nós. Como esta manifestação de grande amor do nosso Criador,
manifestado a nós. Que grande amor enviar o seu próprio filho, né, para sofrer. Imagine se você já pensou sobre isso. O que Cristo fez naquela cruz? Nós sabemos que Cristo é o próprio Deus, o Criador, cheio de poder e glória. Mas nós também temos que lembrar e pensar que Ele veio como um homem em carne. Ele sentiu dor, Ele sentiu agonia, Ele sentiu tristeza, Ele sentiu tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal. Não por causa dele mesmo, mas por causa de outros, por causa de outras pessoas. Cristo Jesus, o Filho de Deus, sofrendo no lugar de pecadores, sendo um sacrifício entregue no lugar destes. Foi assim que o Senhor, Ele salvou mais de milhões de pessoas no Antigo Testamento, os hebreus, com o Cordeiro. E é da mesma maneira que o Senhor salva aqueles que se achegam a Deus. E da mesma forma que os hebreus ali, eles foram salvos em confiar em o sangue espargido ali nos umbrais das portas, nós também devemos confiar no sangue do Senhor Jesus Cristo que foi entregue naquela cruz. A menos que fosse sacrificado o Cordeiro e confiassem no sangue, né, para obter proteção, e o primogênito hebreu sofrendo, né, como os egípcios sofreram, assim nós também. É preciso que uma vida fosse sacrificada antes de nós sermos livres dos nossos pecados. E foi assim que aconteceu. O nosso Senhor, para com nós pecadores, sem esperança de liberdade, porque assim como os egípcios, eles não tinham esperança de liberdade. Aquela quantidade de pessoas, ali eram muitas pessoas, para que muitos resgatassem a eles, seria muito dinheiro. Não teria condição, nem todo o ouro, nem toda a prata do mundo, com certeza não resgataria eles. Mas assim como eles, nós também podemos ser salvos, resgatados da escravatura dos nossos pecados. Assim como nós estamos sem esperança de liberdade, como diz em 1 Pedro 1, 18 e 19, nós vemos como que o nosso Salvador, o nosso Cristo Jesus, Ele resgatou e resgata muitos que creem e confiam nele. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, coisas que se estragam, coisas que acabam, né? Coisas existentes, coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Foi assim que o Senhor nosso Deus, Ele salvou a muitos e salva muitos pecadores. Se alguma família hebreia deixasse de lado essa proteção do cordeiro sacrificado, deixar de passar o sangue nos umbrais das portas, eles nunca seriam salvos. Se alguns deles não fizeram isso, esses não foram salvos. Estes, o anjo da morte entrou em suas casas e tiveram a desgraça. Mas, da mesma forma, hoje, nos nossos dias, nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que não teria servido de nada acreditar e respeitar somente aquelas instruções ali que eles ouviram e não fazer, não matar um cordeiro, não assá-lo, não separar o sangue e passar nas portas. Assim se nós achamos legal, acreditamos, né, na obra que Cristo Jesus fez naquela cruz, mas se nós não colocarmos a nossa total confiança, se nós não buscarmos a Deus para a nossa salvação, se nós não entregarmos as nossas vidas e não crer com fé na obra que Cristo fez e no sangue derramado naquela cruz no lugar de pecadores, nós também não poderemos ser salvos. Se nós não fazermos um sacrifício, nos entregarmos a Deus, sairmos nosso local de conforto ali, e buscarmos a Deus, prepararmos um tempo, um momento para irmos até o nosso Senhor e buscarmos a Ele para a salvação, crendo na obra que Ele fez,
nada vai adiantar. Por isso, vá a Cristo Jesus, busque-o para a salvação, busque-o para a libertação dos seus pecados, para que você seja livre do poder destes pecados e também do poder de Satanás sobre a sua vida. Busque o Senhor Jesus, creia na obra que Ele fez. Devemos dar as nossas vidas a Ele, confiar nele e pedir-lhe que Ele nos perdoe e nos salve. E Ele, como Ele diz em Tua Santa Palavra, Ele nos ouvirá se nós fizermos isso. Se você fizer isso, criança, Ele vai ouvir você, pode ter certeza. Ele não é como um homem, como nós, como pecadores que mentem. Ele não pode mentir. Ele disse que todo aquele que invocar o nome dEle, chamar por Ele, clamar a Ele, Ele há de ouvir. E se nós buscarmos a Ele para perdão dos nossos pecados, Ele há de nos perdoar e nos salvar. Por isso, busque ao Senhor Jesus. Busque o Cordeiro de Deus que se entregou no lugar de pecadores para a salvação. Vamos cantar este hino de número 38 do nosso cenário e que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.